irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal, nesta emissora, nesta rádio. Vamos mais uma vez partilhar as coisas boas da nossa fé missionária. Vamos beber do mistério de Deus, vamos nos formando dia após dia na escola de Jesus, na escola do Evangelho, a serviço do reino, avançando na direção da sua plenitude. Neste primeiro bloco, Bebendo da Fonte, vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus deste domingo. Neste primeiro domingo do mês de julho, vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, os pilares da Igreja. E por isso vamos nos deter no texto que está colocado na liturgia da vigília. Há duas celebrações, a celebração do dia e uma celebração de vigília. E quero tomar com vocês neste programa exatamente o texto do Evangelho que está colocado na vigília desta solenidade. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos mergulhar no mistério do texto da Palavra de Deus contida aqui nesse fragmento do Evangelho de São João. João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. E Jesus disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E Jesus acrescentou: segue-me. Meu irmão, minha irmã, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, nós nos colocamos diante desse belo texto do quarto Evangelho. Estamos no último capítulo. Bonito perceber que aqui, neste quarto Evangelho, é só aqui, nesse momento, no último capítulo, na derradeira hora, que Jesus chama Pedro: segue-me. É depois de ter feito um caminho com Pedro e Pedro com Jesus, é só aí, na maturidade da missão de Pedro, depois de todos os percalços, dúvidas, situações difíceis, é aqui que Jesus chama Pedro. Mas para chamá-lo, Jesus verifica e recebe resposta acerca do amor de Pedro. Para dizer a Pedro e a nós que a fé, o seguimento, a missão são resultado de amor verdadeiro, de amor que apacenta, de amor que dá a vida. Aqui, nesse pequeno texto, nos encontramos, então, depois daquela pesca milagrosa que se realiza ali
junto do mar de Tiberíades. E então, depois de comer com eles, Jesus se dirige a Pedro e pergunta por 3 vezes. Houve quem fizesse referência também às 3 negações de Pedro, porque negou 3 vezes, também professa 3 vezes a sua fé amorosa na direção de Jesus. Mas aqui Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Querendo de Pedro um amor grande, um amor com que Pedro era amado por ele, o seu mestre. Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na resposta de Pedro está escondida uma outra medida de amor, diferente e menor daquele amor com que Jesus lhe pergunta. Aqui no texto original fica fácil perceber isto. Jesus pergunta por um amor ágape, um amor intenso, um amor profundo. Pedro responde com a sua medida de amor filia, de amor amizade. Como se as perguntas fossem assim: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse: Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Jesus pede um amor grande, assim como o amor dele sobre Pedro e sobre os outros, e Pedro oferece o amor que tem. É assim na primeira pergunta, é assim na segunda pergunta, e na terceira pergunta, como que se Jesus se convertesse à medida de Pedro. Jesus pergunta: Pedro, tu me queres bem? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero bem. É nesta medida de amor, menor do que aquela que Jesus quereria encontrar nele, é nessa medida de amor que Jesus então funda o convite ao seguimento. Segue-me, segue-me. Mas antes, Jesus vai dizer a Pedro e a quem quer ir com ele, o Mestre, que esse amor pode levar Pedro e qualquer outro a muitas situações de suportação, de tribulação, de enfrentamento, de sofrimento, de martírio. Quando eras mais jovem, ias onde querias. Quando fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Para indicar exatamente o amor crescido e que atingiu a medida máxima também em Pedro e que o levou a dar a sua vida pelo Cristo, pelo reino, pelo Evangelho. Aqui nós percebemos então um amor que vai crescendo a partir da resposta. Naquele momento inicial do chamamento, Pedro não estava pronto, mas capaz de avançar. E percebemos isto. A medida de amor com que Pedro foi amado, a ponto de ter sido amado, Pedro e nós, até o fim, esse amor também foi oferecido a Jesus a partir de Pedro, que o amou também até o fim, até dar a sua vida. Por isso hoje celebramos esses 2 mártires, Pedro e Paulo. Também Paulo, do seu jeito, no seu tempo, ofereceu, a partir da sua fé em Cristo, a sua vida e a sua morte, sem segurar nada para si. Ofereceu-se inteiramente à missão, ao anúncio, ao serviço do reino, e encontrou aí, no seguimento de Jesus, ambos, Pedro e Paulo, eles encontraram, portanto, o sentido para a sua vida e para a sua morte. A missão que realizamos, eu e você, na igreja e no mundo, precisa partir desse pressuposto. Um amor. Um amor talvez pequeno ou parcial no início, mas que vivido na cotidianidade do encontro com o Senhor, na relação e na comunhão com Ele, esse amor cresce na medida em que no nosso caminho missionário vamos nos envolvendo com o Senhor, com o seu mistério, com o seu evangelho, com o seu reino, com a sua verdade, e vai crescendo também em nós esse amor a ponto de, como Jesus, nós também darmos a vida. Num ato, seria aqui o martírio, ou dar a vida também pouco a pouco, até que alcancemos a velhice, mas gastando-nos por Ele, por causa dEle,
na direção dele. Deus seja louvado, então, pelo amor com que o Papa Francisco nos ama neste tempo tão desafiador. O amor com que ele ama a igreja, com que ele ama o mundo, o planeta, a natureza. Este belo amor que nós percebemos no Papa Francisco é para nós também exemplar. De modo que nessa fadiga dele, do Papa, que nós percebemos todos os dias, é aí que ele vai mostrando a todos que o caminho de Jesus é feito de um amor verdadeiro, profundo, concreto, real, que vai crescendo pouco a pouco, até que no dia após dia do nosso caminho missionário, possamos dar-nos até a última gota, até o último suspiro. Assim fizeram Pedro e Paulo. Assim somos chamados a fazer, meu irmão, minha irmã, no caminho deste tempo. Que a fé de Pedro e Paulo, que são os pilares da igreja, que esta fé permaneça também inabalável no nosso coração de missionários, discípulos missionários deste tempo. E cada um, eu e você, procuremos oferecer o nosso amor até que ele chegue à altura de podermos oferecer-nos plenamente, sem reservas, até que nossa vida e nossa morte sejam interpretadas completamente a partir desta fé que alimentamos na direção do Senhor Jesus. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. No coração deste tempo, estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o dia do Papa, dia da coleta do óbolo de São Pedro, que ajuda o Papa na sua obra de caridade pelo mundo afora. Estamos pensando a nossa fé missionária, estamos exatamente podendo contemplar a fé como portadora de sentido para a nossa vida e para a nossa morte. Estamos contemplando a fé como uma experiência de amor. É porque eu fui amado por Jesus, experimento esse amor em profundidade, que eu também me dedico com amor à minha missão na igreja e no mundo. E é aí nessa dinâmica do oferecer-me cada dia, seja em ato contínuo até que chegue a velhice, ou quem sabe até num ato definitivo onde a minha vida é tirada, mas tirada porque eu a ofereci na direção de Jesus, do seu reino, do seu evangelho, e por isso fui arrancado do mundo como um perseguido, como um mártir, assim como Pedro e Paulo. Aí, nessa dinâmica da vida que vai ganhando movimento, vai ganhando ousadia, vai ganhando amor maior, é aí que nós vamos nos realizando como discípulos missionários do Senhor Jesus. Estamos celebrando nesse início do mês de julho esses dois pilares da nossa fé cristã católica, Pedro e Paulo. E esses dois apóstolos nos fazem pensar em dois traços, duas características, digamos, da natureza da igreja. A sua natureza, digamos assim, institucional e hierárquica, e aqui pensamos Pedro, mas também podemos pensar a sua natureza carismática, espiritual, e aqui pensamos Paulo. E não se trata de pensar que a igreja é isto sem ser aquilo, ou que a igreja tenha isto e não tem aquilo, mas se trata de pensar que
esse traço, ou esses dois traços da natureza da igreja, representados em Pedro e Paulo, hierarquia e carisma, dons hierárquicos e dons carismáticos, isto vem junto e precisa estar articulado, de modo que a igreja se construa e avance assentada e sempre renovada a partir desses dois traços da sua estrutura. Olhando para Pedro e o contemplando como o primeiro no grupo apostólico, aquele a quem Jesus, recebendo a profissão de fé, o constitui como pedra sobre a qual será construída a igreja. E este é o texto da celebração do dia da solenidade. Este Pedro que é escolhido e colocado como primeiro, representa, portanto, aquele que no grupo apostólico tem a responsabilidade maior de conservar a unidade, a comunhão, o vínculo com o Senhor Jesus. Pedro representa, portanto, a hierarquia, os dons hierárquicos, os ministérios que de fato são constituídos e que não são modificados de tempo em tempo, ou que recebem acréscimos. A hierarquia, digamos, representa uma página, um elemento estável dentro da estrutura da igreja. Não se trata aqui de repensar esta estrutura hierárquica ou estes dons hierárquicos, porque o problema não é que nós tenhamos uma hierarquia, o problema é como é que se exerce o serviço que cada grau, cada ministério, cada serviço representa na igreja. A hierarquia é, de fato, um dom necessário e importante, que organiza, que dá estabilidade ao que a igreja é e precisa fazer. Pedro representa bem esses dons hierárquicos, os diversos ministérios, sobretudo os ministérios ordenados, colocados a serviço da caridade, a serviço da comunhão, a serviço da unidade, a serviço do corpo místico do Senhor. Pedro representa bem estes ministérios, estes dons hierárquicos que Deus concede à sua igreja para que ela se mantenha estavelmente presente no mundo. Mas há também dons carismáticos, isto é, dons que representam a presença permanente, criativa e fecunda do Espírito na igreja. Dons que representam habilidades, serviços, que expressam a ação benevolente do Espírito Santo para este tempo, para aquele tempo da igreja. Dons que são bem representados na diversidade de tarefas, de carismas na igreja, de ordens, de novas comunidades, de talentos colocados a serviço do mundo a partir da experiência da fé. Paulo, o apóstolo, digamos, da segunda hora, não estava lá com os 12 primeiros. Ele mesmo se considera como que abortivo, mas também chamado, também formado pelo Senhor, particularmente formado pelo Senhor, de um modo que só Paulo é capaz de explicar. Esse apóstolo, com o seu jeito, com a sua abertura ao Espírito, com a sua capacidade de experimentar o ressuscitado, Paulo se torna também aquele que representa bem essa presença misteriosa, fecunda, criativa do Espírito, que vai suscitando no caminho missionário da igreja muitos e belos e diferentes carismas. Carismas para o bem da igreja e do mundo. Carismas que ajudam a construir a unidade da igreja. Carismas que fazem com que
a igreja e a sua missão possam atingir todas as realidades. Porque é assim. Um carisma pode ser verificado como verdadeiro e como legítimo na medida em que ele está em comunhão com o Evangelho, na medida em que ele vai ao encontro daqueles que o Senhor Jesus tinha como os seus primeiros amados, na medida em que, de fato, responde a uma grande demanda deste tempo ou de cada tempo, na medida em que cria e estabelece comunhão com os demais carismas e com a igreja toda. Percebo então que Paulo representa esta característica, este elemento da igreja que vive e avança mergulhada nos dons carismáticos, nos dons do Espírito, que ajuda a igreja em cada tempo a fazer o que deve, a falar com profetismo, a atingir os corações, as periferias, os grupos humanos, a responder às grandes necessidades deste tempo diante da obra da fé e diante da necessidade de fazer crescer o reino de Deus em todos os ambientes. Os carismas estão neste lugar. Mas é importante que os dons hierárquicos e os dons carismáticos estejam em profunda união e comunhão. A hierarquia é responsável para reconhecer, articular, fazer com que progridam e alcancem a sua melhor capacidade esses carismas que o Espírito vai suscitando ao longo do caminho. O que não pode acontecer, e por vezes percebemos que acontece, é exatamente uma dicotomia entre esses dois traços. Como se os dons aqui que o Espírito suscita na igreja, para a igreja e a serviço da igreja, pudessem ir sem o olhar, sem o cuidado, sem o discernimento que a hierarquia pode e deve dar. E deve dar, reconhecendo a ação do Espírito. Não é a hierarquia também que vai com autoritarismo e com qualquer outro sentimento negativo, né, eliminar este ou aquele dom. Se trata de enxergar cada dom, cada carisma, discernir, ajudar para que aquele carisma que vai nascendo pouco a pouco nos corações humanos tocados pelo Espírito, aquele carisma esteja em comunhão com o Evangelho, em comunhão com a igreja, a serviço do reino, capaz de construir o corpo inteiro, que é a igreja, o corpo místico do Senhor. Esse discernimento é feito aqui pela via da hierarquia, pelos dons hierárquicos que também são expressão presente do Espírito Santo ao mundo e à igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo é celebrar essa bela comunhão que existe, mas também precisa crescer no meio de nós. Aqui não se trata de nenhum tipo de afronta, de nenhum tipo de competição ou de rivalidade. Os dons hierárquicos e carismáticos têm o mesmo Espírito Santo como autor deles. O Espírito Santo é aquele que suscita os serviços, os ministérios, os trabalhos e tudo aquilo que provém do Pai das luzes para o bem da igreja e para o bem do mundo. Precisamos crescer na capacidade de uma docilidade ao Espírito, de modo que aqueles que representam bem, não é, os dons hierárquicos na igreja e aqueles que são o lugar de expressão dos dons carismáticos, e aqui estamos falando de pessoas, estamos falando de corações, estamos falando de fé, cada um é chamado a ser dócil ao Espírito, a fim de que possamos reconhecer a diversidade de dons, mas sem perder jamais a nossa missão de conjugar tudo na direção da unidade e da comunhão. Que os apóstolos Pedro e Paulo nos ajudem a avançar na construção de uma igreja missionária, mas profundamente marcada pelo testemunho do amor,
e pelo testemunho da unidade. É por aqui que nós mostramos que somos de Cristo. Rezemos pelo Papa Francisco, que tem sido um grande mensageiro da unidade, da comunhão, do amor. Vamos com ele. Ele é o ponto de unidade. Não podemos avançar sem Pedro. Não podemos avançar sem o Papa. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja há as belas manifestações de comunhão, de solidariedade com o Papa Francisco. Neste final de semana celebramos o dia do Papa, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas também fazemos pelo mundo afora a chamada coleta do óbolo de São Pedro. Cada comunidade é chamada a dar do seu pouco, da sua pobreza ou da sua riqueza, para que essa coleta chegue ao Papa e ele possa distribuí-la para o cuidado da vida, o cuidado da missão, em todas as partes do mundo onde ele quer expressar a sua solicitude. Por isso, meu irmão, minha irmã, indo para a celebração nesse final de semana, sábado, domingo, leve a sua oferta. Leve a sua oferta e saiba que essa sua oferta, pequena ou grande, vai estar associada a outras tantas ofertas para formar o óbolo de São Pedro aí, da sua comunidade, da sua paróquia, da sua diocese, e isso será enviado ao Papa, para que em algum lugar deste planeta, alguma missão, alguma vida, algum lugar que precisa da caridade do Papa, receba esta ajuda. É muito importante que a nossa fé missionária, apostólica, também seja capaz de abrir o coração para favorecer, a partir da partilha dos nossos bens, favorecer a missão em toda parte, sobretudo onde ela não funciona ou funciona com lentidão porque faltam recursos. Todos os recursos, além de recursos humanos, também recursos materiais. Então vamos nos empenhar grandemente para que a nossa pequena parcela oferecida neste final de semana seja uma ajuda preciosa e bendita ao Papa Francisco. Mas também não se esqueça, meu irmão, minha irmã, de neste final de semana fazer uma oração pelo Papa. A sua Eucaristia seja oferecida também nas intenções dele. A sua oração pessoal e, sobretudo, e isso é o mais importante, a sua fidelidade, a sua comunhão com ele. Não se trata de querer inventar outro caminho. A Igreja Católica avança sob o Papa, que é Pedro para nós. Onde está o Papa, aí está Pedro, o primeiro, aquele que o Senhor colocou como pedra fundamental. Vamos então também na nossa filial e generosa abertura e comunhão com o Papa Francisco, vamos reconhecê-lo como aquele que preside a nossa igreja, vai à nossa frente apontando o caminho e com ele vamos
fazendo o belo caminho missionário que precisamos fazer neste tempo onde vivemos e anunciamos a nossa fé pascal, na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.